Então vamos a mais uma live de leitura. Agora no livro de Ezequiel, capítulo 22, 23 e capítulo 24, nesse dia 10 de setembro, que diz assim: As abominações de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária. Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar. Pelo teu sangue, que derramaste, te fizeste culpado, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e viesse ao fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti. Infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramar o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e aqui estava impura, na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se rebelaram no meio de ti. Aliás, presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste e usaste de avareza com o teu próximo. Oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Eis que abati as mãos contra a tua avareza, de que usastes, e por causa de teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze de estanho e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem,
Dize-lhe: tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro o oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. 23. O Olá e o Olibar, as duas meretrizes. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram o Olar, mais velha, e a Olibar, sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é o Olá e Jerusalém é o Olibar. E prostituiu-se o Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestido de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu elas as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas imundícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela sua imundícia. Portanto, entreguei na mão dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre elas executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, o Olibar, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas imundícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, com seus lombos cingidos e com tringidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas imundícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles
a alma dela. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalo. Assim trouxestes à memória a apostasia da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oliabá, por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus, de Pecode, de Soa e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-se-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos, tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade, a tua corrupção da terra do Egito. E não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces. Eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma. E te tratarão com ódio e levarão todo o seu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e da tua malignidade e as tuas devassidões. E essas coisas te farão porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová, beberás do copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e de escárnio, e ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás, o copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os seus peitos arrancarás, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as suas devassidões. E disse-me, Senhor, filho do homem, julgarias o Olá e o Olibá, mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram, contaminar o meu santuário, no mesmo dia profanar os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário, no mesmo dia para o profanarem. E os que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é? Mandaram vir os homens de longe, foram-lhes enviado mensageiro, e os que vieram por amor deles, te lavartes, colorites os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu
envelhecida em adultérios. Agora deveras se contaminaram com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação e as entregarei ao desterro, ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. E os seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmetem todas as mulheres e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregarei sobre vós e levareis os pecados dos vossos ídolos. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. 24. A parábola da panela. Veio a mim a parábola do Senhor no nono ano, no 10º mês, ao 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, e usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao lume, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não sai dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada os pôs, e não derramou sobre a terra, para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne, tempera com especiarias, e ardem os ossos. Então as porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário e a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada,
E fareis como eu fiz, não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes, os vossos sapatos dos pés. Não lamentareis, nem choreis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis. E quanto isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo alguns que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Neste dia, abrir-se a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles o sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então essa leitura do dia 10 de setembro. Até a próxima leitura, se Deus quiser.